Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Diga-se de passagem, a primeira de 2026. E desde já gostaria de desejar aí um excelente ano para todos nós. E vamos lá, seguindo aqui a nossa maratona Linux para iniciantes. Já estamos na aula de número 3, é isso, se eu não estou enganado? E na última aula vimos sobre repositórios do Linux, especificamente o Debian, que é o Linux que eu vou estar utilizando nessas aulas. Vimos como instalar aplicativos, né? Tanto aplicativos que já estão na nossa lista de atualização, quanto softwares baixados da internet. Instalamos aqui o Google Chrome na aula passada. O que mais fizemos na aula passada? Deixa eu revisar aqui, que não estou lembrado. Tá, executamos o shutdown, né, para reiniciar desligar, na verdade, o Linux. Também fizemos update e upgrade. Foi isso mesmo. E na videoaula de hoje vou demonstrar alguns comandos básicos do Linux, bem como instalar ferramentas e fazer a remoção das mesmas, né? Eu lembro que na aula passada eu instalei uma ferramenta, tentei rodar ela aqui e não funcionou, né? Uma ferramenta de gerenciamento de tráfego. Eu vou instalá-la novamente, inclusive eu já desinstalei, agora eu vou instalar novamente e depois fazer a remoção para vocês aprenderem esse processo também, ok? Então vamos lá. Primeiro de tudo, precisamos abrir aqui o nosso terminal. Vamos trabalhar sempre aqui em cima do terminal. E o interessante é estarmos aqui em modo root, né? Sul menos, digita a senha do administrador e acesso como o super usuário. Então vamos digitar aqui, ó, apt install iptref. Essa é a ferramenta que instalamos em uma outra aula. Está instalando a ferramenta. Já instalou. Agora vamos fazer a execução dessa ferramenta. Lembrando que se eu tiver em modo usuário, ele não roda essa ferramenta, tá? Então preciso estar em modo administrador, com hashtag ativado. Então vou digitar aqui iptref, dou um enter. Pronto, a minha ferramenta de monitoramento abriu. E o que ela vai fazer, galera? Eu vou pegar aqui a primeira opção, ó, iptref monitor. Aqui eu posso pegar uma interface específica, né? Ou seja, uma placa de rede específica ou todas. E ele consegue fazer aqui a checagem, ó, consegue fazer o monitoramento de tudo que está sendo executado neste computador, né? O tráfego dos pacotes. Ó. E se eu abrir aqui um navegador, esse tráfego vai aumentar mais ainda, tá? Olha lá o tráfego aumentando, ó. Deixa eu fechar. Beleza. Agora vamos remover essa ferramenta. Só que, galera, antes de fazer aqui a remoção, eu quero passar uma outra ferramenta para vocês, que será fora aqui do nosso Linux, beleza?
Vou fechar esse terminalzinho aqui, ó. Meu terminal tá até piscando. Mas é driver. É driver aqui da minha VM. Então é o seguinte. O Linux ele foi feito para a gente acessar ele via terminal, não através dessa interface gráfica, né? Então, normalmente, deixamos esse servidor quietinho, lá no CPD, lá no espaço dele, e acessamos ele via acesso remoto, ou melhor, via SSH. Eu vou fazer de uma forma aqui bacana com vocês, mas assim, existem as ferramentas homologadas e boas. Uma delas é o PUT, né? É só acessar lá no put.org e baixar essa ferramenta e acessar via Linux mesmo. Eu vou acessar via CMD, beleza? Então, o comando seria ssh espaço o nome do meu usuário lá no Linux, arroba o meu hostname. Então, meu hostname lá, acho que é isso aqui, ó, TechDidio. Se vocês quiserem saber isso aqui, é só ir no terminal de vocês, ó. Acessar aqui terminal. Ele vai trazer o usuário. Então é isso mesmo, ó. O usuário é didio, arroba TechDidio. Beleza? Deixa eu fechar, minimizar. E vamos aqui para o nosso CMD. SSH, nome de usuário, arroba o meu hostname. Vou dar um Enter. Ele vai pedir a senha do meu usuário. Ele está pedindo a senha do usuário porque essa daqui não é a primeira vez que eu estou acessando, tá? Se fosse a primeira vez, ele ia mostrar um certificado pedindo para eu autorizar, instalar aquele certificado. É só escrever yes e ele já segue para inserir a senha. Então, vou inserir a senha aqui do Didio. Beleza, ó, acessei. Após acessar o servidor Debian remotamente, por meio do SSH, vamos remover o iptraf. Esse seria o comando padrão para remover outros softwares também, né? Aqui qual que seria a ideia? Ó? Eu estou em modo usuário convencional. Eu teria que digitar sudo, espaço e o comando para remover, né? Mas eu já gosto de estar logado pelo root, ó. Então já sou menos a senha do root. E agora eu digito o comando para estar removendo o nosso iptraf. Então vou digitar aqui apt purge iptraf, né, que é o nome da ferramenta, tracinho ng. Apt purge iptraf tracinho ng. Encontrou? Digito sim, né? Depois que ele encontra o software que eu solicitei, eu pressiono S de sim e ele vai remover. Beleza, terminou o processo. E assim, no Linux, como no Windows também, toda ferramenta que a gente remove, fica ali suas dependências, né, no sistema de arquivos. No Linux não é diferente, né? Então eu preciso remover essas dependências. Então, toda vez que eu desinstalo um software, eu preciso ir lá no apt espaço auto remove. Esse auto remove vai remover todas as instâncias, né, dos softwares que eu fiz a remoção e que ainda ficaram ali na instalação, né, nos arquivos, enfim, como se fosse, entre aspas, temporários. Prontinho. Feito.
Vou dar um clear. Opa. Então, beleza, galera. Vocês acessaram remotamente, desinstalaram a ferramenta, né? Já sabem instalar também, né? Que é o apt install. Agora vamos ir para a navegação, né? Dos diretórios, né? Os comandinhos básicos. Então, vamos navegar sobre as pastas. Ó. Aqui eu já estou acessando remotamente o Debian que instalamos nas aulas passadas. Agora vamos navegar aí sobre as pastas para ter a certeza de que eu estou realmente no Debian que eu instalei na aula passada. Vamos acessar as listas, né, os nossos repositórios. Olha lá, muito bem, aqui estão nossos repositórios. Ó. Depois eu vou pegar esses repositórios meu e vou colar aqui nos comentários para vocês colarem aí enfim, está inserindo no Debian de vocês. Vamos sair. Então vamos começar aqui no básico, galera. Vocês viram que eu digitei um comando aí chamado ls. Esse comando ele serve para listar o que tem dentro do diretório que eu estou acessando no momento, né? Então, o ls, né, um comandinho simples, ele traz aqui, ó, toda a listagem de pastas e arquivos que estão dentro desse meu diretório apt. Se eu digitar ls espaço menos "-l", que seria uma condição, né? Um parâmetro aí do comando ls, ele vai trazer algo mais detalhado. Ó. Então, ele traz aqui como datas de criação desse diretório, desse arquivo, usuário que tem acesso total a ele, ó, no caso seria o root, aqui as permissões. Então, ele traz bem detalhado isso aí. Se eu digitar ls espaço menos "-a", ele vai trazer os arquivos ocultos, né, junto com a lista dos outros arquivos. Então, ele traz aqui alguns arquivos que não conseguimos visualizar somente com ls, né? Ele traz aqui os ocultos, ó, esses ponto, ponto, ponto. Então, são arquivos ocultos. Arquivos que no comando simples ele não traz, ó. Ah, Giovanni, e se eu quiser abrir esse arquivo, qual que é o comando? O comando para eu abrir um arquivo, não, perdão, um diretório, é cd, né? Que vem do Changer Directory, ou seja, mudança de diretório. Então, eu vou clicar aqui no cd, espaço, eu vou colocar pior que se colocar ponto, ele vai dar ruim aqui. Tá, cd, key, rings. Pronto, abriu outro diretório. Deixa eu dar um ls aqui, ó. Tem nada dentro desse diretório, é como se ele tivesse vazio. Ah, mas se eu der o ls espaço menos "-a", será que não tem arquivo oculto? Aparentemente não. E se eu fizer o menos "-l"? Total zero, ou seja, não tem arquivo nenhum dentro dessa pasta. E se eu quiser, de repente, voltar um diretório anterior, se eu quiser voltar para o apt, né? Se eu quiser fazer a mudança de diretório, cd espaço ponto ponto, perfeito, voltou para o apt, perfeito. E se eu quiser retornar para os diretórios anteriores, os que eu digitei anteriormente, cd espaço menos, é o menos vazio. Olha lá, ele volta para o diretório que eu estava logado. Ó. E se eu quiser voltar uma casa para o apt, eu já sei que é o ponto, ponto. Eu volto para o diretório anterior.
E para acessar as pastas dos usuários logados, cd espaço tio. Pronto. Então, eu volto para a pasta do usuário logado, ó, que seria o raiz aqui, ó. Tanto que se eu der um listar aqui, ele vai trazer os arquivos de home, né? Ó lá, que seria área de trabalho, diretório, documentos, download, certo? Então, esses são os comandinhos básicos para eu começar a trabalhar com Linux. Já que estamos falando de básico, não posso esquecer de trazer um comando chamado pwd. Esse comando ele vai mostrar qual usuário que eu estou logado, né? Ou seja, ele vai trazer o caminho completo, né, do usuário que eu estou logado e do caminho atual, né? Então, vamos lá, pwd. Vamos ver se ele vai trazer realmente o caminho completo, né, desse diretório atual. Trouxe, olha lá. Então, eu estou no usuário Didio, né? /home. É esse o meu caminho completo. Tanto é que se eu estiver logado como root, eu preciso dar um /home /didio para eu acessar para eu acessar os arquivos, né, que estão dentro do Didio, né, ou seja, os documentos, os downloads, enfim. Vamos lá, dando sequência. Agora eu quero acessar um diretório chamado documentos, cd espaço documentos. Opa. Eu não digitei home, não digitei nada, porque eu suponho que eu estou dentro dos diretórios do Didio, né? Então, cd espaço documentos. Eu quero acessar os meus documentos. O que tem aqui dentro dos documentos? Ó, temos duas pastas dentro dos documentos. Então, tem uma pasta chamada nova zip, tem uma pasta chamada teste e uma pasta chamada nova. Se eu quiser excluir uma pasta, como que eu faço isso, galera? Eu tenho um comando chamado rm, né, que é comando de remover. Se eu digitar aqui rm espaço nova, ele vai me informar que eu não consigo remover porque é um diretório. Para eu excluir um diretório junto com arquivos que tenha dentro desse diretório, eu preciso utilizar uma sintaxe chamado rm espaço menos r, certo? Que ele vai remover arquivos e diretórios recursivamente. Vamos dar um enter. E ele me pergunta, remover diretório novo protegido contra escrita? Só dou um enter. Vamos ver se ele removeu. Não removeu. Acho que eu precisava ter digitado um yes aqui, né? Perfeito. Agora removeu. Então ele fala que essa nova se ela é protegida contra escrita ou não. Nesse caso não era, então podia excluir. Era só digitar o R. Agora eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou remover uma pasta chamada teste. Eu vou colocar menos R para excluir o teste e o que tiver dentro do teste, certo? E aí eu vou colocar uma outra sintaxe chamada F, né? Essa F
ela permite com que os arquivos, né, sejam excluídos sem a confirmação, sem eu ter que precisar ficar colocando o yes, né? Então vou colocar o F de faca. Vamos dar o Enter, ver se esse comando funciona aqui no Linux, no Debian. Ele fala que a permissão foi negada. Eu vou colocar também, deixa eu ver aqui. Eu vou separar ele aqui, eu vou colocar o F. Vamos ver se ele permite dessa forma. Ou se ele vai informar que a sintaxe está errada. Permissão negada, beleza. Não tem problema, certo? O que eu faço nesse caso? Eu entro com o root e excluo. Tranquilo, simples assim. Beleza? Provavelmente essa pasta ela foi criada com o root, por isso que não está aceitando a exclusão. Tem um outro comando também, galera, continuando aqui no RM, que eu consigo excluir todas as pastas que estão dentro do documento. É um comando que não devemos utilizar, tá? A não ser que a gente tenha backup. O comando ele é bem simples, ó. rm espaço rf menos rf, não posso esquecer do menos rf, para ele excluir os arquivos sem permissão, né? Sem que eu tenha que ficar colocando permissão. E aí eu coloco um asterisco para ele apagar tudo, beleza? Vamos dar um Enter. Não foi possível, né? Acesso negado. Vamos dar um ls aqui. Ó que bacana. Ele apagou a nova .zip, que ela não, que ela foi provavelmente foi criada com o meu usuário convencional, beleza? E não com o root, e já a minha pasta teste foi com o root. Vamos logar com o root aqui para ver se procede essas informações. Para acessar com o root, eu preciso digitar su menos, digitar minha senha de administrador. Perfeito, estou dentro, estou logado com o meu super usuário, com o meu root. Vou digitar aqui o pwd para saber o caminho em que eu estou. Olá, então eu estou em /root, beleza? Eu quero acessar o home /didio, ou seja, eu quero acessar os arquivos home do usuário Didio. Olha a pastinha lá, que bonita. rm espaço menos rf espaço teste. Eu quero excluir a pasta teste. Perfeito, ele não pediu permissão, não deu erro nenhum, então realizou a exclusão dessa pasta. Agora, dentro dos documentos, eu não tenho pasta nenhuma, ok? Vamos lá, galera, continuando. Agora eu vou utilizar um comando chamado mkdir, de criar diretório, e vou criar um diretório chamado aula de Linux. Eu preciso... detalhe. Vamos criar dessa forma aqui, ó. Vamos ver como que essa pasta vai ser criada. Vou dar um Enter. Criou a pasta ls. Aula de Linux. Perfeito. Agora eu quero criar um documento para ser salvo dentro dessa pastinha documentos, certo? Um arquivinho de texto eu quero criar. Para eu conseguir criar um texto, eu preciso acessar um cara chamado Nano.
Ele é como se fosse um bloco de notas aí da Microsoft. Ctrl O para eu salvar esse documento. Opa. Ctrl X. Só um minutinho aqui, que tá dando um errinho aqui. Agora eu consegui encontrar. Eu preciso colocar um nome, tá? Aula, underline, Linux. Enter, fechou, Ctrl X, sair. Deixa eu aumentar aqui novamente. Olha que bagunça que ficou. Se eu for olhar isso aqui, ó, ele vai ter umas 3 pastas mais o meu texto. Vamos olhar isso aqui de forma gráfica, como que ele tá? Vamos acessar lá o Linux de forma gráfica. Vamos ver como que ele ficou. Vamos acessar lá os documentos do Didio. Se assustem não com esse treme-treme, tá? É o driver. Estou fazendo um teste aqui de gráfico. Olha que bagunça que ficou, galera. Criou aula de Linux. Por que isso? Quando eu dei aquele comando aqui, ó, mkdir aula de Linux, o Linux ele enxerga esse espaço em branco como seria um novo, vai. Então eu coloquei aula, espaço, uma nova pasta de espaço, uma nova pasta Linux. No prompt de comando também é assim. Quando eu estou trabalhando em modo texto, os espaços também contam, tá? Então, como que seria o correto de eu criar mkdir, aspas, aula de Linux, beleza? Então, não se esqueçam disso, tá? Para eu conseguir mesclar os meus espaços, eu preciso colocar os aspas. Quando eu salvei o meu aula de Linux, o meu texto, ó, eu coloquei o underline, tá? Para salvar ele. Eu poderia ter colocado o aspas também, para ficar bonitinho aqui. Mas eu coloquei underline, então ele juntou aqui o espaço. Perfeito. Então agora eu vou dar um Enter. ls, vamos ver. Olha lá. Então eu tenho uma pasta chamada aula, tenho uma chamada aula de Linux, uma chamada D e outra Linux. Vamos excluir essas pastas. rm, espaço rf, aula, beleza. Vamos excluir agora o D, beleza. Vamos excluir agora o Linux. Agora eu só tenho uma pasta chamada aula de Linux. Vamos supor aqui que eu preciso jogar esse txt, ó, esse aula de Linux, para dentro da minha pasta aula de Linux, certo? Vamos abrir ele aqui, se eu quiser abrir esse texto, no caso, eu preciso digitar nano, espaço, aula, underline, Linux. Abriu, certo? Sair. Então eu quero jogar esse carinha dentro desse. No Linux existe um comando chamado cp, né, que seria o copy. Então eu poderia chegar aqui, ó, cp espaço menos r aula underline Linux espaço aula de Linux, certo?
Então, eu estou pegando um arquivo de texto e tentando enviá-lo, vamos dizer assim, para dentro da minha pastinha aula de Linux. Não deu erro nenhum, provavelmente ele copiou, né? Deu certo aqui o meu comando. Ah, mas ainda tá o arquivinho ali, Giovanni, então não deu certo. Será que não deu? Vamos acessar a pastinha. Ó que legal. Então ele copiou e colou, né? Ah, mas e se eu quisesse, no caso, mover, né? Se eu quisesse recortar, como que eu faria isso? Recortar e colar. Aí existe um comando chamado mv. Esse mv é bacana que ele pode tanto... Ah, deixa eu botar uma pastinha aqui, deixa eu botar uma casinha antes, galera. Um diretório. Beleza. O MV ele pode tanto mover esse arquivo para outro diretório, como renomear. Então vamos lá, MV, né? De mover. O que eu quero mover? Um arquivo chamado aula underline Linux para aula Linux tudo junto. Ou aula Linux. Então, o que ele fez? Ele renomeou esse arquivo. Ah, Giovana, eu quero jogar ele lá dentro da pasta. Eu consigo? Consegue. cp-r aula Linux para aula de Linux. Perdão, não é cp, tá? É o mv, é mover. Então, eu estou movendo esse arquivo de texto para dentro dessa pasta. Vamos dar o Enter. Agora ele não tem que mostrar mais aqui, tá? Show de bola. Agora eu vou acessar a minha pastinha. Estarão os dois arquivinhos de texto. Agora vamos supor que eu quero zipar essa minha pasta. Deixa eu voltar aqui o diretório. Eu quero zipar essa pasta aqui, aula de Linux. Quero deixá-la compactada. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui aula. Opa, perdão. Primeiro eu preciso digitar um comando chamado zip, que é para eu zipar. Vocês vão encontrar outros aí no mercado como tar, gz. Eu vou usar o zip. Zip. Deixa eu colocar aqui o "-r". Talvez precise. Vamos ver. O nome de uma pasta, né? Uma pasta qualquer. Então vou dar o nome dessa pasta de linux.zip, certo? Espaço, onde estão os arquivos que eu quero zipar com esse nome aqui, ó. Onde estão? Eles estão dentro de aula de Linux. É isso, essa sintaxe que o Debian traz para a gente. Então, o que ele fez aqui, ó? Ele adicionou, ó, os arquivinhos, ó. Aula de Linux,
aula underline Linux e aula de Linux barra aula de Linux, né? Ele zipou esses arquivinhos e colocou dentro de um arquivo zipado chamado linux.zip. Se eu der um ls, olha lá, ele zipou, ele pegou tudo que estava dentro da pasta aula de Linux e colocou na pasta zipada. Vamos ver lá no na interface gráfica como que está ficando? Vamos acessar lá. Olha que bacana. Então aqui estão meus dois arquivos e aqui minha pastinha zipada. E para descompactar? Esse comando é difícil, viu? Para descompactar é doído o negócio, é embaçado, hein? Eu vou usar um comando chamado runzip, espaço. O que eu quero descompactar primeiro, né? Eu quero descompactar esse linux.zip, é isso que eu quero. Espaço "-d", esse "-d" ele vem de diretório, tá? Ou seja, de pastas. Então eu quero descompactar ele aonde? Em qual caminho? Em qual pasta? Então poderia vir aqui e colocar o caminho completo, né? Home, tal, tal, tal. Mas eu quero descompactar ele aqui dentro mesmo, tá? Então vou digitar aqui melhor, vou criar aqui uma pasta chamada Linux, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai descompactar tudo que está aqui dentro, nesse mesmo diretório, tá? Nesse mesmo caminho, em uma pasta chamada Linux, beleza? Olha lá, extraiu. Então ele criou uma pasta aqui, ó, chamada Linux, né? Ó, creating uma pasta chamada Linux, nesse mesmo diretório aqui, ó, home/didio/documentos, e extraiu dentro dessa pasta todos esses arquivinhos, ó, aula de Linux e aula underline Linux. Se eu der um ls, ele vai me trazer as três pastas. Se eu for lá na interface gráfica, trouxe aqui, ó. Perfeito, galera, ó. Show. Era isso, beleza? Seguindo aqui, já para finalizar, aula rápida, né? Hoje eu consegui comprimir um pouco mais aqui o nosso conteúdo. Eu vou trazer um comando chamado top. Esse top, ele vai trazer os processos, todos os processos que estão rodando no Linux, tá? Então, vou digitar aqui top, vai trazer os processos que estão rodando atualmente, né, nesse momento. Ó, que bacana. Então, no root, eu estou com todos esses processos aqui, ó, sendo rodado. E se vocês notarem que é um adendo bem bacana, é que aqui ele vai mostrar, ó, PID, ou seja, o ID do processo. Ah, mas para que você está falando desse PID? Né? Porque eu quero saber do ID do processo. Vamos supor que eu quero matar um processo, né? Se eu quero digitar um comando chamado kill, eu preciso digitar o kill e o número do processo. Como isso? Vamos pegar um processo aqui simples, tá? Ó. Vamos lá, deixa eu sair desse processo aqui. Sai aqui dos processos, dá um clear. Beleza. Ficar mais fácil aqui, deixa eu limpar. Opa, deixa eu limpar isso para ficar mais tranquilo. Assim fica melhor. Vamos lá. Top. Eu quero matar o processo de número 2964. 2964. Perigoso, hein? Então vamos lá, vou dar um Ctrl C aqui para sair dessa telinha, beleza? Deixa eu
rolar ela um pouquinho aqui. Então vamos lá. Kill, espaço. Eu preciso digitar o ID do processo. Qual que é o PID do processo? Olha lá, vou colocar 2930 aqui. Processo inexistente. Porque não era esse nome do processo, né? O processo era o 2964 que eu queria matar. 2964. Encontrou o processo, ó. Fechou. Conexão remota. O que ele fechou aqui? Não sei se vocês notaram aí, ó. Ele me desconectou, aquele processo 2964 era o processo do meu SSH, do meu acesso remoto. Então eu matei um processo. E assim, o bacana é que esse processo esse kill, né, esse matar processos, ele tem suas condicionais também, tá? Suas sintaxe. Então se eu colocar kill espaço menos S mais o processo, ele vai matar aquele processo em segundos. Se eu digitar kill espaço menos M de Maria, ele vai matar aquele processo em minutos. Tem o H de horas, D de dias, W de semana, tem o Mzão, né, o M maiúsculo que é de meses, o Y que é de ano e assim sucessivamente. Eu vou acessar novamente aqui o nosso SSH. Opa. Se eu digitar o SSH correto, ele vai. A senha. Beleza, estou novamente logado. E aí eu tenho outros comandinhos, né, como o comando free. Vamos digitar o comando free, ver o que o free nos traz. Ele nos trouxe aqui ó, a quantidade de memória total, né? Memória em uso, disponível, enfim. Mas ele trouxe de uma forma não tão amigável, né? Não tão bacana. E aí no Linux ele tem algumas sintaxes, né? Que eu gosto de usar, por exemplo, se eu for aqui, ó, memória total, sei lá quantos que é isso. Olhando assim, eu sei que são 6 gigas e meio, né? Mas para usuário comum, olho nu, não sabe, não vai saber identificar. Aqui é a quantidade utilizada, né? Quantidade livre, compartilhada, enfim. Aqui embaixo eu tenho a minha swap. Então tá algo muito máquina, né? Algo menos humano. Então vamos usar um comandinho chamado "-h", né? Vamos colocar esse "-h" de humano, tá? Ele vai trazer essas informações de forma melhorada, né? A gente poder ter uma melhor visualização. Agora ficou mais fácil. Então eu tenho 6,3 GB de memória, 828 MB utilizada, né? No total, né, eu tenho 6,3, usado 828 MB, livre eu tenho 5,3, compartilhado eu tenho 8,2, né, que essa memória vai pro vídeo, né? Enfim, disponível eu tenho 5,5 GB. Aqui eu tenho a minha swap, né, no total de 974 megas. E aí tem também vejo a galera utilizando outras sintaxes, por exemplo, a sintaxe B, é o menos B, que ele traz para a gente a quantidade de memórias em megabytes. Aí tem o G, que ele vai trazer em gigabytes, né? Enfim. Tem o K, que é de kilobytes, tem deixa eu ver, tem o tera, enfim. Eu uso mais o H. Não tem para ninguém. Beleza, galera? E aí, vamos ver agora um outro comando aqui, ó.
chamado DF. Aqui, DF. O que ele traz para a gente aqui, ó, o DF? Ele está nos trazendo espaço livre e usado aí nos nossos sistemas de arquivos, né, montados. Mas da mesma forma, semelhante ao free, ele está meio bagunçado, tá algo desumano. Então vamos digitar ele aqui, df espaço menos h. Menos h. Então esse df ele seria o disk free, né? Então ele mostra ali o espaço livre, né, no nosso livro, enfim, que está livre no nosso sistema de arquivos, né? Disk free menos h. Ficou mais fácil, né? O tamanho do disco, ó, usado 0, né? Ó, tá livre aqui. Expor uso 0% também. E aqui são nossos sistemas de arquivos, ó. Então, ele traz o que está livre, né? Bem também como está sendo o tamanho total aqui usado, certo? E aí temos também um outro comando chamado du. Vamos digitar o du aqui. Do. O du, ele é o do, né? Ele é o inverso do disk free, né? Quanto o disk free, ele traz o livre, né? O do, né? O du, ele traz o usado, né? Tá, novamente aqui, du. Ainda assim está de forma desumana. Então o correto é eu chegar aqui já, menos h. Então, ele já traz de forma melhorada, aqui é o que está sendo utilizado. Então aqui em vídeos eu tenho 4,k, 4,0 kilobytes, né, K, e assim sucessivamente. Ele vai trazendo tudo que está em uso, ó, no disco, ó, e a quantidade, beleza? Deixa eu dar um clear aqui. Então, para finalizar, galera, vamos aqui para o último comando, que é o add user. Para utilizar esse comando, eu preciso estar em modo root, né? Eu gosto de já estar logado como root. Quando eu crio um usuário, automaticamente esse usuário vai para essa pasta aqui, ó. Certo? Então, o usuário que eu criar agora com o comando add user, ele vai ter que se instalar aqui, ó, dentro de home. Beleza? Deixa eu só acessar aqui meu usuário. Beleza? Não, clear. Show. Então vamos criar aqui, ó, add user. Eu vou colocar o nome desse usuário de tech. E aí dou um enter. Beleza. Então aqui ele adicionou um novo usuário chamado tech. Adicionou um novo grupo para esse usuário, que é o grupo 1001. Criou também um diretório pessoal ó, dentro da pasta home, que é aquilo que eu havia comentado com vocês, né? Ele insere esse usuário dentro de home e copiou os arquivos do etc. Agora vamos dar uma senha para esse usuário. Lembrando, quando eu digito senha no Debian, ele não mostra que eu estou digitando, ó. Ele não informa isso. Beleza? Mas aceitou a senha. Ele pede o nome completo. Então vou colocar aqui o nome. Beleza? Ele pede o número de uma sala. Eu não tenho sala nenhuma. Eu posso deixar em branco. Telefone de trabalho, posso deixar em branco.
posso colocar um residencial se eu quiser, ou enfim, deixa em branco, outro deixa em branco. E ele pergunta se as informações estão corretas, sim ou não. Sim. Então, o novo usuário chamado Tech foi adicionado. Deixa eu voltar aqui um diretório. Olha lá, então agora temos 2 usuários dentro de Home e 2 usuários para eu logar. Eu vou deslogar aqui dessa conta, ver se eu consigo logar com esse usuário Tech. Vamos ver se eu consigo com ele. Dá um exit aqui. Beleza. Então, deixa eu aumentar um pouco. Então, o usuário é tech, arroba. É isso, esse é o meu nome de usuário. Vamos ver se ele está... aceitou o usuário. Coloca a senha que eu acabei de criar, né? Prontinho. Acessei meu servidor Debian com o novo usuário. O usuário tech. E não mais com o Didio. Então é isso, galera. Só para finalizar essa aula de hoje, tá? Era isso que eu queria passar para vocês. Finalizando aqui na adição de usuários. E aí vocês notaram que ele cria um grupo, né? Quando se cria o usuário, né? Ele cria um novo grupo, adiciona esse usuário nesse grupo. E quando a gente trabalha com permissionamentos de usuários, sempre utilizamos grupos, né? Adicionamos usuários em grupos para aquele grupo X acessar a pasta X. Grupo Y acessa a pasta Y e assim sucessivamente. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Se gostaram realmente do conteúdo, eu peço que clique aqui no joinha, compartilhe o vídeo aí com o máximo de pessoas possíveis. Aquele abraço, galera.